Sejam bem-vindos ao Marketing Cast, estratégias empresariais para tempos de guerra. Hoje nós estamos recebendo aqui o economista Bruno Deconte. Eu sou Rogério Oliani. Eu sou Ricardo Castilhos. Seja bem-vindo, Bruno. É um prazer te ter aqui, é um prazer ter ser teu amigo, um prazer ter você no Marketing, no grupo do Marketing, e é isso. Valeu, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui para um papo descontraído e importante sobre finanças empresariais e a economia como um todo. Ah, cara, falamos de economia. Eu sou um cara que gosta de economia. Eu já te falei isso, que eu fiz, minha primeira opção de vestibular foi economia, né? Sim. Eu já te falei isso, eu gosto Desistiu e nunca mais voltou. Nunca mais, cara. Eu faço parte de um grupo de economistas no Facebook, sabia? Aí os caras postam, o que vocês acham do esse, daquele, dessa teoria? Os caras ficam divagando lá, eu fico lendo. Enfim, coisa de doido. Bruno, pra começar o nosso papo, me conta um pouco. Eu gosto de falar assim, ó, como é que você chegou até aqui? Mas me conta um pouco da tua história. Por que é que você decidiu ir pro empreendedorismo, fazer essa parte numa linha tão necessária para os empresários? Certo. Então, na verdade, meu primeiro contato com o empreendedorismo foi em outra área, nada a ver. Eu me formei em 2018 em economia e, na sequência, já virei sócio de uma empresa de itens personalizados. A gente fazia caneca. Itens, basicamente, assim, personalizados, com foco principal em atléticas. Que a gente saiu da faculdade, estava todo naquele mundo de atléticas universitárias, e a empresa ela era focada em vender para esse público. E daí fiquei nessa empresa aí alguns anos, aí chegou um ponto, ali 2020 mais ou menos, acabei vendendo minha participação lá e migrei para a área de consultoria, porque era uma paixão antiga já, mas não tinha encontrado isso como uma profissão ainda. Você vende quando você já se forma aí, né? Isso, você exatamente. Se forma, vende a tua parte e vai para trabalhar com consultoria. Isso, foi 3 anos depois, mais ou menos, que eu me formei. Então, me formei, fiquei 3 anos ali, aí acabei vendendo a minha participação e daí sim abri a ABC de Economia. Durante a faculdade ainda, eu sempre gostei de dinheiro, gostei de números, né? Gostei de entender um pouco disso, mas nunca fui atrás de que tipo de profissão poderia ser. Tanto é que, até uma curiosidade, eu escolhi Economia porque tinha um amigo meu que fazia e ele me falou que metade era História, metade era Matemática. Eu pensei, bom, História eu gosto, Matemática eu gosto também, acho que eu vou gostar da faculdade. Não fazia ideia do que o economista fazia, mas falei, bom, pelo menos a matéria eu vou gostar. Porque na época eu cursava Educação Física, eu cheguei a cursar Educação Física. Só que eu fiz alguns meses e falei, bom, 4 anos disso eu não aguento. Então a minha cabeça na época foi, vou escolher uma faculdade que eu aguento a faculdade, que as matérias fazem sentido. E acabei me encontrando no meio do caminho. Você é formado na Unioeste. Isso, na Unioeste. Aí você fez História da Matemática. Basicamente isso. Mas é bem assim, até para quem quer pensar em fazer economia, você mesmo, você vê basicamente isso, História e matemática aplicada. Ali. Eu já passei da fase. Passou? Tudo bem. Eu já passei da fase. Acho que eu não aguento uma faculdade. 5 anos, né? 5 anos. Acho que eu não aguento. Tem alguns lugares que são 4 anos. Eu fiz em 5. Não. Enfim. Então, durante a faculdade, me envolvi com a atlética, fui tesoureiro, então comecei cada vez a estar mais próximo desse assunto de finanças e comecei a perceber a minha volta mesmo, como as pessoas se relacionavam com o dinheiro. Uma coisa que eu sempre trago de exemplo é que eu olhei muito para minha família, meus pais. Então, tem vários irmãos, os dois saíram do mesmo lugar, mas chegaram em lugares diferentes, eles dos irmãos. Ninguém é milionário, nada assim, mas são situações diferentes. E eu sempre me perguntava, poxa, por que isso acontece? Se todo mundo trabalha, todo mundo veio do mesmo lugar, tem alguma variável que eu não estou vendo. Daí eu comecei a me dar conta que era a maneira como você lidava com o dinheiro, comecei a entender mais desse aspecto. Durante a faculdade mesmo tinha algumas matérias que falavam um pouco sobre isso, sobre o relacionamento das pessoas com o dinheiro, que envolve tanto o pessoal quanto o empresarial. E daí depois, já formado, fui fazer uma pós nessa área, mas ainda estava na outra empresa. Qual é a tua pós que você fez? Em Finanças, Investimentos e Banking. Tá. Aí terminei a pós, falei, não, acho que é realmente isso que eu quero. Daí eu comecei esse processo de transição, acabei vendendo a empresa, tirei minha certificação no mercado financeiro e abri, então, na sequência, a ABC de Economia para trabalhar com essa área que eu me descobri. A certificação que você tirou é a... Eu tirei a CEA, que é de especialista em investimentos da Ambima. Legal. Daí eu me descobri nessa área e comecei a atuar. Sempre digo que a área que eu comecei ali, que seria finanças pessoais, ela é uma área nova no Brasil, assim, no sentido de as pessoas entenderem que existe um profissional para isso. Porque até alguns anos atrás era o quê? O gerente do banco. Qualquer coisa eu vou pedir para ele. Mas então, para deixar bem claro, você presta consultoria financeira. Isso. E aí é diferente de assessoria financeira. Ou é a mesma coisa? Defina assessoria financeira. É porque geralmente a gente vê muito assim, por exemplo, o cara que é assessor de investimentos. Certo. Então, são coisas diferentes. Então, explica pra gente
explica pro público aqui que tá escutando a gente, Uhum. qual que é a diferença, pra gente já começar a deixar claro no que você trabalha para não Certo. confundir. Certo, perfeito. Então, a assessoria de investimentos é um profissional, né, uma empresa que ela é vinculada a uma instituição financeira. Então, tem assessores de investimento das mais diversas corretoras, os bancos, cooperativas têm os seus assessores ali dentro, que são vinculados a essa instituição. A consultoria, né, de investimentos, consultoria CVM, que geralmente se fala, é uma consultoria que ela é independente, ela não tem vínculo com nenhum. Então, na prática, qual que é a grande diferença? Né? Além da remuneração, que é um pouco diferente, a questão do alinhamento de interesse. Então, por exemplo, eu vou indicar para o Rogério o que faz sentido para ele, independente do banco. Não é num banco que é meu parceiro, que eu tenho um vínculo. É no Fazendo banco que faz mais consultoria. sentido. Exatamente, na consultoria. Na assessoria já tem esse viés um pouco mais próprio ali daquela instituição, né? Não é tão comum assim você ver uma indicação fora daquela instituição. E a remuneração também é um pouco diferente. O assessor, ele não te cobra, né? Você não paga nada para ele, pelo menos na maioria dos casos. Só que ele é comissionado dos produtos Pela que carteira, ele né? te Na indica verdade, e se tudo você mais. não paga pelo produto, é porque você é o produto, né? É isso aí. Exatamente. E a consultoria não. A consultoria você cobra pra poder... Exatamente. É uma taxa E é fixa. uma coisa nova, né? Relativamente nova, não? No Brasil, pelo menos, Isso, a consultoria não é de tão, investimentos. não é tão conhecido. Nos Estados Unidos teve uma migração, era assessoria, agora a maioria lá, maioria não, mas grande parte já está na consultoria, né? Tem uma taxa fixa, um FII fixo que a gente cobra. No Brasil isso aí está começando a mudar agora, porque muitas pessoas acham tranquilo a assessoria porque não paga nada. Mas quando você mostra, essa carteira aqui não faz nem sentido para você. Só tem muito É porque ele vai pegar por produtos que comissionam Não, melhor. e É igual, até- é igual é uma o cara que discussão vai vender na complicada. farmácia ali, né? Mas que é vai isso pegar aí. um produto genérico. E até assim, porque assim, recentemente, né? Recentemente, mais alguns anos pra cá, eu pelo menos tenho percebido o seguinte: muitos assessores de investimento, assim, entrando, assim, muitos escritórios. Aqui em Cascavel mesmo, começou a vir 2, 3, 4, 5 escritórios de investimento, Sim. né? Aí com os assessores de investimento. E pulverizou, assim, a quantidade de assessores de investimento, um negócio impressionante, assim, de quantidade mesmo, Sim. né? Uhum. E aí você vê também uma grande quantidade de pessoas físicas entrando na bolsa. Uhum. E aí parece que agora a questão da consultoria de investimentos veio para ser um diferencial frente a esse mar de assessores de investimento. Tô correto ou tô falando bobagem aqui? É mais ou menos por aí. Também pela questão da... Pensa assim, como você é comissionado, a comissão ela é baixa, não é alta. Então, para fazer sentido para quem presta o serviço, tem que ter um volume muito grande. Então, às vezes, você que está começando, você não vai ganhar muita atenção, porque você tem pouco. Então, você vai gerar pouco, né? Como a gente cobra um valor fixo, a gente tem o nosso valor mínimo lá, vocês estão dispostos a pagar aquilo, a gente atende. Então, esse seria um grande Pra diferencial. atender um objetivo específico daquela pessoa, né? Isso. Eu costumo dizer assim, que a grande diferença que eu vejo, né? Claro, todas as outras técnicas existem, mas na prática, assim, pensando em público-alvo, a gente já consegue atender um público que não é muito de interesse das assessorias. Deixa eu te contar uma história. Quando eu trabalhava no McDonald's, eu ganhava R$145 por mês. O salário mínimo era 172. Isso em 2002, mais ou menos. E a gente foi obrigado a abrir uma conta no Bradesco. E lá eu pagava minhas contas, mas não tinha despesa, né? Tinha 17 anos, não tinha despesa. Eu fui no banco, num determinado banco, e falei assim, viu, eu quero investir. Eu já tinha interesse em fazer economia e tal, não sei o que lá. Eu falei, eu quero investir. Tentava estudar, mas não sabia quais eram os mecanismos para poder estudar. Para poder investir. Eu falei, viu, eu tenho R$50 por mês. Aí ela falou, show de bola, eu tenho um investimento perfeito para você. 24 meses depois eu descobri que eu paguei um seguro. Entendeu? A diferença do conhecimento, que eu acho que hoje a gente tem essa facilidade, hoje, você tem muito material. Na época eu não tinha esse tipo de material, né? Mas eu não tinha... A gente tem muito material hoje para poder... Eu sou um investidor hoje de ações por conta da facilidade. A gente já conversou sobre isso, né, Bruno? Mas eu sou investidor hoje por conta de facilidade. Ah, até te falei, né? Sim, até te dei o bizu, né? Mas assim, ó, eu acho que essa situação que você passou lá, eu também já passei por situações semelhantes, mas é porque a gente não entende muitas vezes o economês. Do mesmo jeito tem o juridiquês, que a gente brinca, né? Ah, ninguém entende o que o advogado fala. Tem coisas que o cara fala, não, porque a taxa Selic, não sei do que, o dólar baixo, não sei o que. E na verdade é uma briga, né? De um urso, de um touro, não sei o quê. Aí mesmo, porra. Você vai lá e fala assim, eu quero ver a tudo. análise da empresa Y.
Aí você chega lá e você abre o vídeo e fala, não, pô, deixa eu dar uma olhada nessa empresa Y aí, né, cara? Porque a gente não sabe olhar o que é Sim, todas aquelas termologias, né? Dividend yield, isso, aquilo, enfim, você não sabe olhar. Aí você olha o vídeo do cara, você sai sabendo menos. Ou vê Entendeu? Não é verdade? aquele Você relatório. é muita informação. Não vem relatório de 50 páginas que você lê, você fica, pô, mas parece que o cara não tá falando nada, bicho. Tem um cara que eu achei genial que ele falou, o cara da V4, esqueci o nome dele. O Lipper. Enfim. Ele falou o seguinte, falou, cara, você quer montar uma estratégia empresária pra tua empresa? Pega o teu concorrente que tem capital aberto na bolsa. Você vai lá e pega o que o cara vai fazer na estratégia e olha e fala, isso aqui eu consigo fazer, isso aqui eu consigo fazer, isso aqui eu consigo fazer. Faz na tua micro e pequena empresa, vai. Eu achei genial. Nossa, legal essa dica. Não... Nossa, achei genial. Nunca tinha pensado Lippert, nisso. Conhece ele? Conhece Não dentro da conheço, V4, não? conheço. Ele é A um V4 conheço, cientista mas em ele não. marketing. Cientista em marketing. Ele é o, sei lá, CEO, dono da V4, né? Cara, foi genial. Essa dica foi Brilhante. genial, entendeu? Fica a dica aí, galera. Fica a dica. Mas enfim, então basicamente esse é o nosso serviço de investimentos, né? Já adiantando um pouco o que a ABC de Economia faz, que ela não faz só isso, ela tem mais coisas. Mas o meu papel lá, então, basicamente é essa parte de investimentos. Nós temos várias linhas de serviço para seguir com a nossa missão, que é democratizar o acesso. Então, a partir de você consegue guardar R$200 por mês, a gente tem um produto que cabe no seu bolso, que você consegue ter recomendações mensais, personalizadas de acordo com o seu perfil. Então, é algo mais ou menos novo no mercado, então a gente está tentando ganhar espaço para levar para as pessoas que não teriam acesso a uma consultoria, um serviço de qualidade e que cabe no bolso delas. Até pra você, inclusive, eu não sei se vocês prestam esse tipo de serviço, mas o cara tá lá endividado. A gente pega aí casos como a mulher aí que separou do marido e tá super endividada, e aí fizeram uma consultoria porque ela ganha muito dinheiro, mas agora ela tá endividada. Pô, isso é sensacional e dá pra fazer com todo mundo. Sim, dá Né? sim. Dá pro cara reestruturar a parte financeira, familiar dele pra fazer muita coisa e o cara poder ter investimento, né? Claro. Seja o que ele quiser lá, mas qual seja o objetivo dele, né, Bruno? Então, falando da empresa, então, já um pouco, a ABC de Economia, ela tem duas frentes, PF e PJ. Na frente de pessoa física, a gente atende com consultoria, que seria essa parte de investimentos que eu já mencionei, planejamento e educação. Então, educação são cursos, mentorias, palestras, alguns e-books a gente tem também disponibilizados. E na parte de planejamento, entra essa parte de gestão. Estou endividado, não estou endividado, mas eu não consigo ver a cor do dinheiro. Tem gente que fala assim, Bruno, eu segui o que você falou lá no Instagram de deixar automatizado uma poupança. Então, todo mês da minha conta sai R$50 e guarda lá em qualquer aplicação. Só que dá 4 meses, eu preciso para alguma coisa, eu vou lá e tiro. Então, eu estou guardando, mas nunca tenho nada. Como que eu posso resolver isso? Então, tem diversas situações que você pode... que as pessoas trazem para nós para a gente tratar no planejamento financeiro. Uma vez eu fazia esse método aí, né, de guardar, guardava lá, pô, esse mês eu consegui guardar 50, eu guardava 100, aí chegava lá depois de 4, 5 meses eu retirava, aí eu falava assim, pô, eu ficava chateado, pô, eu tô retirando. Sim. Aí teve um amigo meu que falou assim, cara, você já parou pra pensar o seguinte, ainda bem que você guardou, Sim. porque você pegaria o empréstimo e você aumentaria o seu endividamento para poder pagar talvez essa despesa extra que você não se organizou. Então, aos poucos, tenha paciência, aos poucos você está conseguindo se organizar nesse teu rolê todo, entendeu? Acho que a tecnologia ela tem um papel ruim nesse aspecto, porque hoje em dia você quer tudo para ontem, né? Você quer ficar milionário em um ano, você quer ter dinheiro, sair das dívidas em um dia, e não é assim. Tem uma frase, se eu não me engano, é do Warren Buffett ou do Charlie Munger, que ele fala que investimentos é mais parecido com você ver a tinta secar e a grama crescer, ou seja, precisa de paciência. Se quiser emoção, pega o que tem dinheiro e vai para Las Vegas, porque lá tem emoção. Investimento, bolsa de valores não é para ter emoção, é para ser algo que vai construir patrimônio a longo prazo. E hoje a maioria das pessoas quer o quê? Não, quero ficar milionário em um mês. Com R$50, poxa, você tem que acertar muito bem o investimento. E aí entra as pessoas que vão entrar lá em clube de aposta, ou jogatina, ou vão entrar em pirâmide financeira trade, né? Como é que é? Trade? Trade. A pessoa vai entrar em trade, então tudo isso acaba... o cara pode ganhar muito dinheiro. Pode. Mas o risco dele tá atrelado àquilo que ele vai ganhar e o que ele pode perder, né? E 80% das pessoas não estão nem aí pro risco. Só quer saber da parte de ganho. Não, isso não vai acontecer comigo, não. Até que acontece. Mas é que é vendido, né, Bruno? Com certeza. Quando o cara bota lá, tipo assim, a minha especialidade é marketing. Aí a pessoa coloca lá na landing page. Pô, você pega pessoas ali, cara, a pessoa abre a landing page e fala assim, eu ganhei R$1.500 num dia. O cara fala assim, o quê? E o meu aluguel tá atrasado? Com apenas R$50? Eu quero saber como é que esse negócio funciona. Cara,
Só que as pessoas, é isso que você falou, tem que ter paciência, tem que ter tempo para poder fazer. E um ponto interessante, que eu sempre falo também em algumas palestras, é que o marketing, né, do lado da venda, utilizou a psicologia primeiro do que os educadores financeiros. Porque hoje a gente estuda a psicologia, a gente vê como que as propagandas são feitas, as chamadas são feitas, né? Só que é um processo você fazer a pessoa entender que, tipo, não é daquele jeito, né? As suas ações, elas têm um viés psicológico muito forte que às vezes você não está vendo. Então, às vezes você está endividado porque você ganha pouco? Talvez, mas talvez você está escolhendo coisas erradas, você não está sabendo dizer não para algumas coisas. Então, esse viés que você falou de, às vezes você vê aquela chamada e você cai, é por causa disso, né? A psicologia, o marketing olhou primeiro para a psicologia do que os educadores financeiros. Então, começaram a entender melhor as pessoas antes, aumentando as vendas e sabendo como se portar. E você tem alguns cases que você pode compartilhar com a gente? Tem. Até porque assim, ó, o pessoal que tá, né, tanto nós dois aqui, né, perguntando e discutando, mas a maior parte do pessoal que tá vendo atrás do computador ou tá, né, escutando na academia, alguma coisa assim. Como é que esse pessoal, ele depois de passar, por exemplo, numa prestação de serviço que você oferece, o que essa pessoa pode esperar? Então, dá alguns cases pra gente aqui, pra gente trabalhar. Certo, então vamos lá. Alguns cases bem marcantes, assim. Tem um caso lá de Brasília, né, que o rapaz, ele ganha bem, um salário bem considerável, pensando em média brasileira, assim, mais de 25 mil reais, e extremamente endividado, né, assim, não conseguia se organizar de maneira nenhuma. A gente ficou um processo muito longo com ele, assim, uns 8 meses até começar a surtir efeito, porque a gente teve que fazer todo um processo de entendimento do que estava acontecendo, ele visualizar que, por mais que você escolha o melhor planejador financeiro, quem toma a decisão é você. Então, se você não tiver consciente disso, você Mas não ele consegue. tinha, por exemplo, ele tinha o histórico de despesa dele, tinha orçamento. Nesse caso, era tudo via cartão de crédito. Então, a gente conseguiu pegar os extratos e entender. Mas ele não tinha organizado. Não, de Vocês maneira nenhuma. fizeram esse trabalho, não, peraí, vamos pegar os extratos aqui, vamos organizar, categorizar as despesas. Isso, exatamente. E no começo a gente percebeu, tinha uma questão de, até um pouco de fobia de dinheiro, de lidar com dinheiro. No caso de, às vezes, esqueci de pagar conta de luz e, sei lá, cortava a luz, entendeu? E tinha dinheiro. Só, Mas ele tinha medo de entrar na conta bancária? Não bem assim, mas de olhar quanto estava a fatura, bem, né? Tem um viés psicológico que a gente chama de viés do avestruz, que é você não olhar para aquilo. Então, tipo, quanto tá a sua fatura? Não vou nem olhar. Eu sei que ela tá alta, mas não vou nem olhar. Isso acontece. Parece brincadeira, mas acontece muito. Então, dele era mais ou menos nesse sentido. Aí, enfim, fomos passando, e a gente percebeu que precisava de um acompanhamento mais próximo ainda. Então, geralmente, a gente faz 1 a 2 encontros no mês. No caso dele, a gente começou a fazer 1 por semana e, às vezes, até 2 por semana. Para fazer realmente checkpoints, assim. Não, o que você fez na semana? Agora você vai fazer isso. Agora você vai fazer isso, vai fazer isso. E em questão de 4 meses que começou a seguir o que era proposto, semana a semana, a gente viu uma reviravolta na vida dele. Ele conseguiu guardar dinheiro, conseguiu se organizar, quitar as dívidas. Hoje já faz uns 8 meses que a gente começou a fazer isso, então foi 4 para se organizar, começar a dar efeito, e mais 4 que já está fluindo. Então hoje ele já está com 60 mil mais ou menos guardados, as dívidas todas quitadas. Que legal. Então uma mudança bem drástica. Mas foi mais o quê? Gasto com carro, com financiamento? Com vida, com padrão de vida. Tomava muito café? Na verdade, a culpa não é do cafezinho, tá, pessoal? Podem tomar seu cafezinho. Padrão de vida mesmo. Você vai comer em um lugar mais caro, né? Você pode comer, isso é um fato. O ser humano precisa se alimentar. Mas você pode comer um sanduíche de 15 reais, você pode ir num restaurante que custa 200. Você pode jantar fora todo dia, comprar pão e... Exatamente. Você pode fazer marmita e comer no seu trabalho, ou você pode sair no restaurante todo dia. Então é padrão de vida. Né? Tende a se elevar conforme você ganha mais, mas às vezes foge do controle. E o cartão de crédito é uma coisa que a gente teve que cortar lá, porque é uma facilidade, você não sente a dor do pagamento. Né? Você só aproxima lá, aproxima. Hoje em dia você não precisa nem botar senha, então assim, você vai aproximando, e de 10 em 10 a fatura dá 1.000, 2.000, 3.000, 5.000. Sim, porque parece que é dinheiro limitado, né? Sim. Exatamente. Você vai Exatamente. usando. E um calcanhar de Aquiles deles era a viagem, né? Gastava muito em viagem. Ele viajava muito. Então a gente fez um planejamento para uma viagem que ele ia fazer, gastou legal na viagem, mas planejado. Então quando voltou não tinha mais fatura alta para pagar, não tinha nada. Então isso aí foi realmente o que virou a chave, porque daí a gente conseguiu começar a organizar as coisas. Naquele meio tempo, né? Precisa economizar e só se vive uma vez, né? É isso aí. O que você faz? Né? Tem que guardar dinheiro para aposentadoria, mas e se eu não chegar na aposentadoria? Estatisticamente você vai chegar. Então é bom você se planejar. O que a gente sempre aconselha as pessoas é encontrar um meio termo, né? Um equilíbrio que a gente chama de vida financeira sustentável, que você pensa no amanhã,
mas também vive o hoje. Então não é que você não vai comprar nada, não vai sair. Não, você vai, mas de maneira controlada. Então não precisa sair jantar fora todo dia. Uma vez por semana, beleza. Ou às vezes está apertado, precisa realmente controlar uma vez no mês, numa data especial. Enfim, e nada é para sempre. É questão de tempo até você se organizar, depois a vida segue. Então, na área de pessoa física, a gente atua nessa questão de planejamento, nesse exemplo que eu dei, por exemplo, e tem uma parte de investimento, que às vezes a pessoa começa do zero, então a gente vai ajudar nos primeiros passos, e tem vezes que a pessoa já chega com uma carteira de investimento e fala assim, ó, eu tô perdido, eu não gostei do profissional que estava me auxiliando, e eu quero ver o que tem aqui. Tá, mas nesse caso, você... De qualquer forma, a pessoa, para ela poder mexer com investimento, ela vai ter que abrir conta em alguma corretora. Aí vocês indicam, ó, vai nessa aqui que é free, ou vai nessa aqui que tem uma taxa um pouquinho maior, mas é melhor. Porque tem muito pega otário, assim, né? Se você for fazer meio sozinho. Sim, depende do perfil da pessoa, né? O nível de dinheiro também que ela vai investir todo mês, a gente acaba encaminhando para algumas. A gente não indica de fato nenhuma, mas, por exemplo, vou investir pouco por mês e eu quero bolsa. Então vamos dar prioridade para aquelas que não pagam taxa de corretagem. Porque você vai investir pouco, vai deixar 5, 6 reais, sei lá, até mais, por ordem na corretora, vai corroer muito do seu dinheiro. Não, é um patrimônio um pouco maior e quero ter acesso em um lugar só à previdência privada, a seguros, se for o caso, a fundos, etc. Então, uma corretora um pouco maior que cobra taxa, mas que tem tudo isso, pode fazer sentido para você. Entendi. Então, a gente dá esse direcionamento. Hoje, os próprios aplicativos, né? A gente falou isso do Nubank, aquele dia que a gente conversou por Instagram, né? Que a gente falou disso. Cara, o Nubank, o C6 Bank, outros aplicativos, acho que o próprio... tem o Banco Inter. Eles têm já a plataforma de investimento dentro. Facilitado. Integrado com a conta. Então, eu comecei a investir por causa disso. A minha conta era num desses bancos. E eu cheguei lá e tinha um dinheiro na conta. Tipo assim, recebi e falei, cara, eu preciso aprender a lidar com isso. Aí eu peguei e falei, vou comprar essas ações. Fui lá e comprei fácil, assim, entendeu? Tipo que se eu estivesse pagando um Pix pro Bruno. Tá, mas o cara te explica lá o valor que fica na taxa ou não? Não tinha taxa. Nesse banco específico que eu coloquei, não tinha taxa. Os bancos digitais acabam não cobrando. A maioria das corretoras também não cobra. As que cobram são as maiores, só assim. O BMF cobra por operação. Não, tem uma tarifinha lá da própria bolsa que cobra. Acho que é por calção, negócio mais pequena. Acho que é 99 centavos. Deve até menos. Depende do volume. Mas tarifa de corretagem mesmo, a maioria das corretoras não está cobrando. As que cobram são as maiores, que têm uma robustez um pouco maior no aplicativo, no sistema, etc. Certo. E hoje, até eu falei, a gente falou isso, vou até abrir o nosso bate-papo lá, porque foi uma coisa que eu percebi. Eu tinha, a minha carteira é mais focada em dividendos, então eu quero receber dividendos. Eu vou comprar ação para ficar o tempo que ficar, não vou vender. Não vendo ação, eu só compro. E aí o que acontecia? O dividendo caía na minha conta, só que ele caía e você jogava com o teu dinheiro do mês e você acaba gastando. E qual é o segredo? Tem que você reinvestir. Então o que eu fiz? Eu migrei tudo para uma carteira de corretora mesmo. Aí lá tem um valorzinho que cai lá por mês e fica lá e eu vou, a hora que junta, acumula, eu compro uma ação nova, eu faço isso. Esse é um ponto bem importante, que a facilidade ela veio para ajudar, mas se for muito fácil você pode cair nesse erro de acabar gastando. Então tem pessoas que a gente tem que afastar o investimento, porque se ficar muito próximo, ela usa. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples assim, reserva de emergência. Todo mundo deveria ter uma reserva de emergência. Aonde? Bom, se você não tem o costume de usar, se você consegue se controlar, pode deixar no seu próprio banco mesmo ali, vai ter alguma aplicação que funcione. Explica pra gente o que é a reserva de emergência. É uma reserva para que quando você passe por alguma situação de emergência, você não precise cair em empréstimo, não precise se endividar, você vai ter um dinheiro para isso. Quanto que é estimado essa reserva? Tecnicamente, né, a teoria diz de 3 a 12 meses. Né? 3 a 12 meses. Isso. Das suas despesas mensais. Da sua renda seria mais justo, né? Mas o pessoal começa com as despesas, porque é um valor menor, em tese, e aos poucos vai crescendo, até chegar no valor da sua renda. De 3 meses para quem tem mais estabilidade, então, sou concursado, posso ser mandado embora, mas não é tão fácil assim, né? Estou mais estável, então 3 meses já é tranquilo. E 12 meses para quem é autônomo, é totalmente renda variável, né? Eu só ganho se eu vender, sou comissionado. Se eu não vender, eu preciso de uma renda ali para me manter. E 6 meses seria o padrão, assim, sou trabalhador CLT, tem uma garantia, entre aspas, sim. Aí 6 meses seria o justo. Pra gente empresário que vive uma vida de risco, 12. Exatamente. Até é um ponto interessante aqui, se você é empresário, talvez
essa reserva deva ser feita pela empresa, porque ela paga o teu salário, né? Então são coisas que a gente tem o pulo do que... gato aí, ó. São coisas que a gente tem que avaliar. Por exemplo, se você definiu já um prolabore fixo, por exemplo, de 2 salários mínimos, né? Então seria legal que a empresa tivesse caixa suficiente para te manter por X meses. Pode ser 6, não precisa ser 12. Começa a verificar a questão do caixa da empresa. Sim. Que daí é uma outra vertente também da consultoria de vocês. Exatamente. E até uma curiosidade, a gente abriu a vertente PJ quando a gente percebeu que alguns empresários vinham falar com a gente não conseguia resolver a vida da pessoa física dele sem resolver a empresa. Porque, não tem um prolabore fixo, não tem não sei o que lá, sempre mistura tudo. Não, pera, eu preciso conversar sobre a sua empresa, senão não vai ter jeito. Pra saber o que tá acontecendo, né? Exatamente. E tem muita gente que não investe porque tem medo do leão, né? Sim. Fala um pouquinho mais sobre isso pra gente, então. Bom, a gente tá no Brasil, pessoal. Tem que pagar imposto, não tem como fugir. Se o cara entrar na bolsa, ele tá, né? Assim, tem como você evitar o pagamento via alguns investimentos, né? Por exemplo, dividendo. Hoje no Brasil é isento. Tem um caso Por bem... enquanto. Então, falei hoje. Hoje, dia 21 de março de 24, tá isento. Né? Daqui a um tempo eu não sei. Um exemplo que caiu na internet há alguns tempos foi o Bart, né? Que ele falou que ele ganhou 1 milhão e não sei quanto por dia de dividendos no ano passado, totalmente isento. Então ele ganhou 360 milhões no ano e não pagou nada de imposto. Porque tá dentro da lei. Dividendo é isento, tá tudo certo, segue o jogo. Né? É uma possibilidade. Até para quem tem empresas, quer fazer retiradas de lucro da sua empresa, também pode tirar sem pagar imposto. Não vai incidir vamos sobre deixar, isso. só fazer uma observação forte aí. Esse valor que ela está tirando, ele foi tributado lá no faturamento. Sim, a empresa já pagou. A empresa vendeu um produto ou um serviço. Beleza, emitiu nota fiscal, entrou o dinheiro na empresa, vai ser pago o imposto, foi pago o imposto do faturamento. Aí tira as despesas, etc, e sobra o lucro ali, que pode ser distribuído como dividendo, né, para sociedades anônimas, enfim, ou distribuição de lucros numa empresa, microempresa, né, um simples nacional. Isso. Mas ela foi tributada lá no começo, Tudo né? é tributado, né? Então, tanto é a discussão que tá tendo sobre tributar ou não dividendos beleza, vai tributar dividendo, mas você vai tirar a carga um pouco das empresas? Se sim, pode fazer sentido. Entendi. Se não... daí entra pra uma discussão profunda pra sim, caramba. Aí é porque... Se não acontecer, tributação. Mas enfim, então, por exemplo, tem como você não pagar imposto investindo em algumas coisas. Sim. Tem algumas rendas fixas que são isentas, tem fundos de infraestrutura que são totalmente isentos e foram disponibilizados para a pessoa de investidor varejo há 1 ano, mais ou menos, é um produto bem interessante. Os dividendos, né, os proventos dos fundos imobiliários também são isentos. Então tem como você investir sem pagar imposto. Porém, às vezes vale a pena você pagar imposto, que ainda assim está ganhando dinheiro. Então, fugir do imposto, às vezes, faz com que você fique na poupança. E não faz sentido, né? se você montar uma simulação de investir em algo 100% CDI, que paga imposto, e poupança que não paga, no final, mesmo pagando imposto, que sobra líquido para você é maior do que a poupança. Tá, mas então lá, o pessoal geralmente coloca dinheiro na poupança porque tem liquidez, certo? Na verdade não, acho que é um pouco de falta de conhecimento, um pouco de facilidade, porque escutou a mãe, a avó falar que tinha uma poupança, É isso aí. porque liquidez tem vários E produtos. outra, o brasileiro não é organizado. Então, por exemplo, ele vai chegar lá um dado momento. Quando que ele vai pagar o imposto de renda dele? Quando que ele vai ser tributado sobre isso? Então, se ele começar a investir muito e ele vai ter a tributação dele na renda, beleza, aí ele vai chegar e vai fazer a declaração de imposto de renda dele e vai perceber que ele tem que pagar um monte de imposto. Tá vendo que esse investimento não serve? Porque eu tenho que agora pagar 5 mil de imposto. Mas ele não olhou que na construção dele, o investimento dele foi melhor do que se ele tivesse feito na poupança. Já rendeu muito. E já rendeu muito. Tá, esse processo É uma ignorância, né? Esse processo de conscientização você tem que fazer Tem sim, no tem seu sim. trabalho. Porque é uma pergunta que vem com muita frequência. Você tem que investir nisso, tá? Em paga imposto? Paga. Mas é bom? Tipo, tem uma ideia de que se paga imposto não é um investimento bom. Nada a ver. É porque se fosse assim, você não começava nem você a empreender. Porque quando você empreende, você paga muito imposto. Você deve ter milhões de planilhas lá, né? Algumas. algumas. Sim, porque, por exemplo, eu tenho que mostrar pro cliente, falar, por A mais B, deu tanto, entendeu? Se fosse por aqui... Mas até as corretoras fazem simulações assim, né? Tem lá um investimento que é isento, ele mostra uma comparação com um que não é isento, para você visualizar a diferença. Isso é bem bacana. Tem tudo, cara. Sim, Hoje facilita em dia bastante. Fácil pro cara investir. Abrir uma conta numa corretora é muito fácil. E pra pessoa poder ir lá botar dinheiro, investir, criar reserva de emergência, seja qual a estratégia dele. Da mesma forma como é fácil também se enfiar numa furada e perder dinheiro.
Acho que foi bem salutar essa tua observação. Porque apesar de ser fácil, o cara fácil também, o cara se arrebenta, né? Sim. Não, e tem situações que acabam até, por essa indução, acabam até vendo caso de polícia, cara. Claro. Dependendo do nível. Uhum. Da forma como a coisa é conduzida. Então, para falar um pouco sobre esse aspecto que você trouxe por último agora, né, para a gente fechar esse assunto de ser fácil, eu sempre gosto de começar, quando eu falo algumas palestras, assim, a teoria financeira, a técnica, todo mundo busca a técnica, como que eu guardo dinheiro? Você ganha X, você tem que gastar menos do que X e guardar a diferença. Se você fizer isso por anos, tá pronto, tá redondinho, não tem o que discutir. É igual dieta, né? Se você gastar mais energia do que você consome, você emagrece, ponto final. A dificuldade é você exercitar isso. Então a gente estuda muito psicologia, né, naquele viés que eu falei antes, para a gente entender como que é o comportamento humano. Tem viés psicológico que fala sobre a gestão, viés psicológico que fala sobre os investimentos, né? Tem gente que tá perdendo num investimento e não vende, porque não, vai recuperar. Aí começa a ganhar um pouco de dinheiro, não quero vender, botar lucro no bolso. Então, você tem medo do lucro, você se desfaz logo, põe lucro no bolso, mas quando você está perdendo, você se agarra naquela perda lá e fala assim, eu não vou vender, que vai subir. Eu tenho fé que vai subir. Isso acontece muito. Então, esse viés psicológico é uma coisa que a gente trata bastante, independente do serviço que a gente está prestando pessoa física, porque é o que no final do dia importa ali para as decisões, para você se manter investidor. A tua estratégia vai ter que estar alinhada ao teu objetivo. E é o perfil de risco. É o perfil de risco que você vai ter que ter lá, porque, cara, eu quero comprar uma casa. Beleza, teu objetivo é comprar uma casa. Então, você vai ter que investir. Aqui você vai perder um pouco, lá você vai ganhar um pouco e assim vai. Tá, mas aí o cara chega assim, não, meu objetivo é ser rico. Quero ter R$1 milhão. Isso acontece também. Em quanto tempo? Tantos anos. Então a gente vai fazer conta e ver quanto você precisa guardar. É isso aí. Entendi. Alinhado com o seu perfil. Então, na parte de pessoa física, é basicamente isso que a gente faz. Investimentos, planejamento financeiro que engloba gestão, etc. Endividados, não endividados. E a parte de educação, que tem palestras, mentorias e tudo mais. E na parte de pessoa jurídica, a gente começou com consultoria, porque a gente percebeu que algumas empresas precisavam ajustar a casa para daí o empreendedor poder lidar com suas finanças. E a gente percebeu que muitas empresas também tinham dificuldades em organizar o financeiro. E como consultoria financeira para a empresa, a gente não ia lá organizar o financeiro, a gente ia dar uma consultoria de fato, ia ensinar os caminhos, mas não ia botar a mão na massa no sentido de fazer a parte mais de execução, exatamente, de pagar a conta. Financeiro lá, isso aí. Vamos lá, vamos Exatamente. dar nome. BPO financeiro. Aí a gente abriu também esse novo serviço, que seria o BPO financeiro. Top. A gente consegue auxiliar o empresário a se organizar, dar consultoria quando ele quer crescer, quer trabalhar a precificação dele, porque em muitos casos a gente percebe que o erro está na precificação, né? Tem um caso recente, a gente pegou lá a planilha de precificação dele, ele somava todos os custos, que já tinha ali uma margem legal, então a margem não era o problema, mas ele botava o imposto no final, e aí daí dava um valor. Só que 8% do valor total, que seria o imposto que ele pagaria no caso, era menos do que o valor do imposto. Então, ele estava tirando do bolso parte do imposto, e ele queria só repassar para o cliente. Então, era um erro ali que tinha matemático, a gente ajustou, só esse ajuste por mês ele vai conseguir economizar mais ou menos R$ 1.500. Simples assim. Então, às vezes é um erro pequeno que o empreendedor está cometendo, mas que pode dar uma boa economia para ele, pode fazer ele ganhar um bom dinheiro. Cara, o BPO financeiro eu acho fantástico, porque não tem porquê. Eu falava, quando a gente contratou a primeira vez lá na agência ainda, eu falava assim, se a gente contratar um financeiro, ele vai ter trabalho para 15 dias. Então eu tenho um bom financeiro 15 dias, contratar um administrador, eu tenho um bom financeiro 15 dias e um péssimo publicitário nos outros 15. Se eu contratar um publicitário, eu vou ter um bom publicitário 15 dias e 15 dias eu vou ter um administrador ruim, igual eu, entendeu? Aí eu falava assim, cara, o BPO financeiro era maravilhoso, não pagava, não tinha vínculo empregatício, não tinha nada, terceirizava com uma empresa, a empresa pagava todos os boletos, fazia os Pix, o que precisava. Inclusive, à época, eu lembro que eu brincava assim que a pessoa fazia... Eu passava o cartão de crédito, às vezes a notificação do banco demorava mais do que a pessoa me mandava, que cuidava do financeiro, mandava assim, onde é que você gastou X reais? Porque você passou no cartão de crédito. Já me manda a nota. Desse jeito. Então eu falava assim, cara, realmente foi uma época que nós tivemos muito dinheiro na agência por conta da organização financeira. Porque, cara, eu não tinha tempo para fazer. Eu tinha que ir atrás de cliente, tinha que pensar em campanha, tinha que fazer uma pancada de coisa e não é o meu escopo de trabalho.
entendeu? Não é o meu escopo de trabalho. Eu até faço hoje em algumas das nossas empresas, mas não é o meu escopo de trabalho. É, A você partir- gastar um tempo lascado Nossa, fazendo E outra isso. coisa, eu falava assim, ó, cara, eu demoro, hoje pra fazer lá da escola, eu demoro, sei lá, umas 20 horas por mês. 20 horas por mês que eu demoraria pra fazer o meu conciliar pagamento, não sei o que lá, verificar. Isso que o nosso sistema é todo integrado. Então o cliente pagou no banco, ele já dá baixa no nosso sistema automático. Mas beleza, eu demoro umas 20 horas por mês. Talvez o Bruno, a empresa do Bruno, vai demorar 3 horas por mês pra fazer. Só que aí o cara fala, imagina que eu vou pagar. Cara, quanto vale a minha hora? Uhum. Quanto vale as 20 horas que eu tenho? Quantos clientes eu posso visitar em 20 horas que eu posso trazer mais negócio para minha empresa e posso fazer mais coisa? Então é muito melhor terceirizar. É evidente que a empresa fatura lá R$1 milhão, ela tem o financeiro próprio dela, não faz necessidade. Mas para você, que é micro e pequeno empresário, que tá lá lutando todo dia, cara, terceiriza teu financeiro, vai atrás de negócio. Tua função é conhecer gente, fazer relacionamento, vai atrás disso. Melhor coisa que você vai fazer é terceirizar o teu financeiro. Exatamente. Entendi bem? Oxe, bom demais, melhor que eu. Muito obrigado. Marte aqui também, excelente. Mas é bem essa ideia, porque se você não tiver um financeiro organizado, é o ponto-chave da empresa, como você já falou algumas vezes, né? Se quebrar o financeiro ali, a empresa vai pro buraco. Então, às vezes, o empresário dá uma devida atenção para isso, mas ele quer fazer. E tudo bem, mas ele tira o tempo que ele poderia estar atendendo, vendendo, faturando mais. Aí não adianta. Porque você tem um negócio alinhado, mas que não fatura também. Tipo, onde você quer chegar? E alguém que vai te fazer análise também, né? Ó, Claro. Você tá gastando com arte, tá gastando com o pessoal, tá gastando com isso. O cara vai te fazer uma análise lá que você normalmente... Cara, como é que o empresário faz? Você sabe disso, você tá na rua todo dia. Eu já prestei, quando eu trabalhava com marketing, né? Trabalhava com essa linha de agência e tudo mais. Chegava, às vezes, o cara queria me mostrar o DRE dele. Pra eu poder falar assim, cara, será que nós temos dinheiro pra investir? O cara mostrava. Só que, como eu tenho uma formação eu sou especialista em gestão empresarial, então a gente teve a disciplina, então eu sei interpretar alguns dados. Mas o que o cara faz normalmente? Cara, ele pega o celular e fala assim, cara, tem dinheiro, tem essas contas pra pagar hoje. Tu pagou e dane-se se vai lançar no sistema, não tô nem aí, entendeu? Aí a análise lá na frente ele não tem. Então o BPO financeiro vai te entregar todo esse escopo, ó, como é que tá. E a gente fez, cara, lá no restaurante a gente pegou a planilha de markup e eu juntei com a planilha de precificação de produto. Eu juntei tudo. O preço do cardápio, cara, eu boto todos os insumos que eu tenho e no final sai o preço que eu deveria estar cobrando do cardápio. Excelente. Entendeu? Aí sai tudo, imposto, cartão, iFood, o que quiser tá lá na conta. Incluindo todos os custos. É isso que deveria fazer. Para serviço acaba sendo um O pouco mais brother meu fez difícil. a planilha, né? Não, independente de quem fez. O importante é que você usa. Porque a maioria das pessoas acaba não usando, não sabe nem o que é markup, não sabe como calcular preço. E a questão, por exemplo, falando das empresas aqui, né? Mas a vida pessoal das pessoas é a mesma coisa. Todo mês, o ideal seria todos nós, né, pessoa física, tirar todos os extratos que nós temos em vários bancos. E, isso aqui, gastei tanto. Porque, queira ou não, no final, por exemplo, com um restaurante, cara, é um valor gigante. Se você for colocar na ponta ali, não, vamos ali rapidinho, comer um lanche. Pum, 50 pila. Ou 70 pila. Pega essa época aí, nós estamos trabalhando quanto? 18 horas por dia. Tu vai chegar em casa... Eu mereço. Tu vai de chegar em alguma casa, coisa. é a questão do merecimento. Eu entendeu? mereço. O cara Eu fala, mereço. Pô, então vamos fazer janta? Eu não quero fazer janta, pede uma pizza. Tá de dieta, né? de Tem pizza aquele em pizza. franguinho ali ou uma Hoje- pizza. Uma pizza. Nossa, entendeu? putz, eu acho que eu vou pedir uma pizza hoje. Fiquei com vontade. Você tem que pensar em comida hoje. Cara, o cara vai colocar R$70. Aí o brasileiro, em média, o brasileiro come 2 vezes pizza por semana. Quanto que dá essa conta no final? Sério? Média, o brasileiro. A nossa região não tem esse costume. Sim. Mas em São Paulo os caras comem 3, 4 vezes por semana pizza. Mas Tem aqui, dia da pizza, cara. Tipo, quarta-feira é o dia da pizza. toda semana. Toda semana. Entendeu? Existe uma cultura por trás disso. Então, cara, duas pizzas por semana, R$140 vezes 4. Mas geralmente o quê? Viagem e essas saídas, né? É o padrão de vida mesmo. Entretenimento, Isso, pessoa... é o padrão de vida, porque aquilo que eu falei. O cara gasta lá R$200 em Netflix, Amazon Prime, Que nem assiste todos. HBO. Que nem assiste todos, inclusive. É. Nem assiste todos. E eu acho que o principal acaba sendo a elevação do padrão de vida como um todo, né? Então você quer viver melhor sempre e tem coisas mais caras. Você perde um pouco a linha do que você necessita, do que você quer ter acesso. Isso vale para tudo. Transporte, você precisa se locomover, mas você não precisa do último carro do ano. né? Sim. Talvez você nem precise do carro, você pode andar de Uber ou qualquer aplicativo Sim. seja. Então, às vezes, a pessoa se perde ali no meio do caminho e vai aumentando um carro melhor, uma casa melhor, não sei o que lá, uma escola melhor para os filhos.
e quando E vê a nada de conta... errado em querer evoluir. Claro que não, claro que Desde não. que isso não comprometa o seu financeiro. Exatamente, Mas eu exatamente. acho que, assim, nossa, vou viajar muito aqui. Eu acho bem interessante essa questão de aquisição versus retorno. Vou dar um Uhum. exemplo. Digamos que nós tenhamos um cliente top e o cliente nos chama para comer no restaurante super caro. Beleza. Eu, por exemplo, iria lá e iria pagar o restaurante A empresa para comer com o cara. É. Porque Mas daqui a vai. pouco ali sai um negócio bilionário É. ou milionário. Tô viajando aqui, tá? Então, assim, até que ponto uma coisa pode ser considerada custo ou Não, investimento? mas é que você está comparando uma coisa diferente. Eu concordo com você, vale a pena. Às vezes você vai num evento, sabe que toda a galera que você gostaria de fazer negócio vai ficar num hotel específico. E a diária é mais cara. Não, mas você vai ficar lá para fazer networking, para fazer vendas. Aí é uma coisa. O que a gente está falando é de rotina. Né? Você vai nesse restaurante, por exemplo, com seu cliente, quantas vezes no mês? Todo dia você vai lá com ele? Toda semana você vai lá com ele? Pô, você vai lá toda semana com ele há 3 meses e você não fez negócio ainda, talvez não seja para não fazer negócio. Ou se você vai todos os dias nesse restaurante e fecha um contrato milionário todos os É, dias, vale a tudo pena, certo, exatamente, vale a pena. exatamente. Então Bora lá já. é Compra essa uma linha parte do mesmo. restaurante, vai ser mais negócio pra você. Exatamente, faz mais sentido que tá em todo dia. Então, às vezes você tem que considerar isso, o que você faz de vez em quando, estrategicamente, ou até por vontade, né? Você quer ir lá no restaurante que gasta muito uma vez no mês porque, sei lá, aniversário da sua esposa. Beleza, vai. Não é esse o problema, não é você gastar o problema. A questão é com que frequência você faz isso e se tá ou não no seu planejamento. Porque se cabe no seu bolso também, vai ser feliz. Eu tô dando esse exemplo assim meio maluco, porque assim, muitas vezes você tem dois extremos, né? Ou o cara ele gasta a rodo, Uhum. ou ele tem medo de gastar centavos e aqui ele deixa de viver oportunidades. Não diria nem experiências, mas ele deixa de se dar oportunidades Uhum. de crescer, né? Que é o cara mão de vaca. Porque ninguém quer fazer negócio com o cara que é mesquinho, né? Quando a gente monta um planejamento Acho que da financeiro, nossa geração, não. o pessoal mais antigo O talvez. mais antigo faz. Mas a geração mais nova, É. não. Mas como a gente faz um planejamento financeiro? Eu até gosto que as pessoas anotem tudo, mas eu não acho que isso serve para sempre. Porque é chato você ficar anotando tudo. Você falou, as pessoas deveriam pegar no final do mês o extrato. Você vai fazer isso quantas vezes? 2 meses, terceiro mês você já larga. Então, a gente sempre aconselha a fazer isso alguns meses, 2 meses no máximo, para entender padrões. Depois a gente cria categorias globais e ajusta. E nesse ajuste a gente coloca uma margem. Então, por exemplo, você vai gastar R$1.000 com alimentação, 2.000 com moradia, não sei quanto com transporte e 800 com extra, por exemplo. E daí o restante, que a gente já vai saber quanto é, você vai investir todo mês. Então caiu na conta de salário, você guarda, investe, enfim, poupa esse recurso. O que sobrou você sabe que você tem que pagar. Então às vezes você calculou lá que seu aluguel ia dar 3.000, mas por algum motivo lá teve um desconto, veio 2.500, então está sobrando R$500. Não precisa guardar, porque você já guardou o que você estava proposto a guardar. Então você gasta. Sobrou na conta, vou lá num restaurante legal, vou comprar um presente legal. Essa forma de ver, né? Que daí você tem uma margem para isso. Então, até os deslizes deveriam ser considerados. Porque você fala assim, não, eu não vou sair desse planejamento, eu não vou gastar nada mais do que eu devo. Não vou comer fora durante 2 Você anos. vai sim, Quem vai aguentar, você cara? vai sim. Então é melhor você considerar isso, poupar um pouco menos, mas saber que quando você fizer, seu planejamento não vai estar indo pro ralo, do que você não considerar e quando acontecer. Até porque se der ali, guardou o que tem que guardar e sobrou, aí você pode aplicar eu mereço. Sim, né? com certeza, com Aí certeza. você aplica, não, eu mereço. Com Pô, certeza. Você pensa até como economizar objetivo lá. Pô, tu, sei lá, tu foi na natação 5 vezes na semana, 2, 3 vezes na semana esse mês. Você conseguiu guardar dinheiro. Você fez isso, chega no final do mês e falou, ó. Sobrou dinheiro aqui, ó, legal. Cara, premiação, né, cara? Tem a isso aí. premiação, né, Mas cara? assim, ó, isso parece muito dieta, cara. Você tinha que mandar lançar um produto tipo detox financeiro, né? Semana do detox. Algo Quem assim, sabe? cara. Ajeite o seu quem sabe? financeiro em apenas 72 Estique suas contas. dias. Eu costumo comparar muito com alimentação, com dieta, porque é muito parecido. Então, É muito parecido. E é por esse caminho O mesmo, cara tem que querer também, né? com A pessoa certeza. tem que querer, senão não vai. Com certeza. Essa é uma das primeiras perguntas que eu faço com clientes endividados. Você quer sair da situação? Quero. Quer mesmo? Vai ter que tomar algumas escolhas. Senão não adianta, você vai só me pagar, vai aumentar mais a dívida e... E aí acontece muito assim, ó. Pega uma empresa familiar. Cara, aí é BO, porque assim, ó, aí eu quero, mas a minha esposa não quer. Não quer mudar o padrão de vida dela. Aí um se sacrifica. Aí, cara, aí entra problema pra dentro do casamento.
Entendeu? E aí, cara. Então tem que ter. É uma decisão em conjunto muito, muito importante, cara. Bem delicado. É. Finanças de casais também. Tem que ser bem delicado. Mas dá certo. Só que tem que querer. Se não querer, Vocês não estavam adianta. com um projeto, ainda tem, né? De bate-papos financeiros. Roda de conversa. Roda de conversa. Esse ano a gente não fez nenhuma ainda, mas a gente quer voltar a fazer. Já faz o jabá aí, cara. Então vamos organizar uma roda de conversa aí aqui na Castilhos Coworking, então. Todo mundo já está Aí, ó. convidado. É isso aí. Fica de olho nas redes sociais que nós vamos avisar aí a data e o Top. tema. É só vir, não tem custo. E é um momento para você conversar sobre dinheiro sem ninguém te julgando, para realmente você Mas aprender. o primeiro vocês fizeram de bate-papo financeiro pessoal, Uhum. depois vocês fizeram dos casais, né? Isso, exatamente. Legal, cara. É bacana, a gente escuta várias situações diferentes. Tem casais bem abertos que falam assim, mas ela gasta meu dinheiro, ela não gasta o dela. E tem casais mais fechados, só escutam, mas você sabe que eles estão, poxa, isso aí acontece comigo, aquilo ali também acontece comigo. Então tem um ganho legal com isso. Eu enxergo a parte financeira como um elefante branco dentro de casa. Que o casal precisa uma hora conversar e falar, cara, vamos tirar esse elefante daqui de dentro da sala? Vamos tirar esse elefante daqui? Pra poder falar? Eu enxergo bem dessa forma, assim. E a maioria Aí tá acaba lá, postergando, gasta, né? outro gasta. Entendeu? A maioria acaba postergando esse papo, mas é muito importante. Quando que você não conversar sobre isso ainda dá certo? Quando tem um ganho financeiro muito elevado. Aí você acaba gastando e tal, você não percebe a falta dessa conversa e vai indo. Só que quem que ganha tanto assim pra poder gastar à tem que jogar vontade? um jogo alto ali, né? Pra poder ganhar Exatamente. muito. Então, Mas aí tudo bem. a conversa, o planejamento, até porque vai comprar uma casa, a casa dos dois. Vai botar o filho numa escola, pô. Também os dois vão estar Eu sempre pagando. eu falo pra Joana, assim, pra minha esposa, eu falo assim, viu, qual que é a senha do meu cartão de crédito? Que conta que nós estamos no banco? Porque normalmente ela não sabe essas coisas. E se acontecer alguma coisa comigo? Como é que ela vai, tipo, ter acesso ao recurso? Entendeu? Como é que funciona isso? Cara, a gente não... E, cara... Não tinha pensado nisso. Cara, a gente tem 39 anos, a gente tem que pensar, porque é o seguinte, acontece alguma coisa, e não que nós não estamos falando de morte, estamos falando de acontecer alguma coisa que você não consiga se comunicar. Como é que a tua família vai seguir viagem? Como é que a tua família vai seguir viagem? Tem alguém para dar um suporte ali naquele momento? Tem coisa? Então, a parte financeira é um elefante dentro de casa, que as pessoas precisam remover. E eu acho que a ABC da economia pode ajudar muito. Falando em Com ABC, certeza. fala pra gente aí, quem tiver mais interesse em conhecer ABC de economia, genial o nome, né? ABC de economia. Como é que faz pra pessoa encontrar vocês, Brunão? Onde que ela procura, enfim? Certo, nós estamos nas redes sociais, pode pesquisar lá no Facebook, Instagram, Twitter tem também, temos um canal no YouTube, ABC de Economia, você encontra a gente lá, manda uma mensagem, sempre responde. Tem meu perfil pessoal também, que eu falo, além de finanças, falo sobre natação também, mas finanças é o principal, finanças e economia, bruno.deconte, só mandar uma mensagem, está sempre aberto, gosto muito de conversar sobre finanças. Tem gente que fala assim, eu não vou perguntar porque já vai me cobrar uma consultoria. Nada a ver, pergunta, vamos conversar. Se fizer sentido para você, você vai fechar uma consultoria naturalmente, te garanto isso. Não preciso nem forçar a venda. Você tá nadando de braçada nos investimentos. Estamos correndo por fora. Deixa eu te fazer uma pergunta aí, uma última pergunta. O que você enxerga da economia brasileira hoje pro futuro? O que você vê aí pros próximos 5, 10 anos? Qual que é a tua avaliação? O Brasil ele é sempre o país do futuro, né? E esse futuro nunca chega. Eu acho que o Brasil como nação acaba pecando igual as famílias, as empresas, as pessoas físicas. Então, hoje a maior dificuldade que a gente tem, o maior questionamento sobre gastos públicos, como é que vai ficar a questão de equilíbrio fiscal, né? Então, se discute muito, vamos cobrar mais impostos de umas pessoas que não pagam, tipo tributar dividendos, para fechar a conta, ou a gente deveria fazer uma boa reforma administrativa e reduzir custo, como que a gente vai equilibrar essas contas? Porque é um erro achar que isso não impacta na economia como um todo. Porque impacta. O lado fiscal acaba impactando um pouco na Selic, que porventura acaba impactando no dólar, na inflação e assim por diante. Não tem como falar de economia sem falar de política, né? É bem complicado. Porque em algum grau ela está impactando. Então, no ideal, mais liberal, a política não interfere em nada ali, né, na economia. Faz o básico ali para manter as coisas andando, mas não interfere. Mas isso não acontece, sei lá, em nenhum lugar. Alguns lugares só, mas não é no Brasil. Então tem que estar sempre de olho e sempre olhando para o que está acontecendo. Ontem a gente teve uma queda da Selic, né, caiu mais 0,5%. Vai cair mais? Não sei. Juros nos Estados Unidos está alto ainda. A inflação lá está
tá meio estável. O mercado de trabalho está aquecido, então a economia está aquecida. Se cair mais aqui, o que pode acontecer? O capital vai fugir daqui e vai para lá. Por quê? Entre ganhar 9% em reais e 5% em dólar, vou ganhar 5% em dólar. Se tiver uma fuga de capital daqui estrangeiro, o dólar sobe. Como teve nos últimos meses, teve uma fuga bem grande. Ainda não foi tanto, mas assim, se tiver uma queda muito brusca, pode fugir mais ainda. Aí se o dólar subir muito, vai ter um impacto na inflação. Para tudo isso tem vários índices, né? Sim, se a inflação subir, você vai sentir na sua casa lá comprando teu arroz, seu feijão. É o trabalho de vocês lá acompanhar diariamente esses índices para dizer, Exatamente. olha, Onde a gente faz a alocação. É. Então, como um todo, eu acho que o Brasil ele é um país do futuro de fato. Não moraria em nenhum outro lugar. Acho que aqui tem muita coisa, é um país magnífico. Mas a gente tem que fazer o dever de casa. E aí é uma Melhorar dificuldade. essa educação em todos os sentidos, né? Exatamente. Economicamente falando. Uhum. Nossa, fantástica essa conversa, hein? É. Obrigado, Bruno, por ter vindo. Show Eu de que bola, agradeço. Bruno. Muito obrigado. Vou deixar o microfone aberto para você reconvidar as pessoas para seguir você, ABC de Economia, e falar sobre os seus produtos. Quem quiser participar da roda de conversa e tudo mais, enfim. Então, pessoas, obrigado novamente pelo convite. Meu nome é Bruno Deconte, economista. E eu gostaria de convidar a todos para seguir a ABC de Economia no Instagram, no Facebook, no YouTube, no Twitter, porque a gente fala de finanças para pessoas físicas, para empresas, para auxiliar você a lidar melhor com o dinheiro e planejar um futuro melhor. Porque depender do INSS não vai ser suficiente. Show de bola. É isso, pessoal. Muito obrigado por quem assistiu até aqui. Curta, compartilhe esse vídeo e é nóis. Pessoal, muito obrigado. Obrigado, Bruno, novamente. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Tamo junto.